O legado da nova aurora era vasto e sombrio, e desmantelá-lo exigiria um esforço contínuo e incansável. A floresta, agora livre da ameaça da exploração, precisava ser revitalizada e protegida para que as futuras gerações pudessem desfrutar de sua beleza e de seus recursos naturais. A poeira assentou sobre a antiga mina e com ela uma nova fase se iniciava. Hana, ao lado de Hyun-woo, dedicou-se a fundar a Raízes do Amanhã, uma organização sem fins lucrativos que visava proteger a floresta e promover o desenvolvimento sustentável da região. A organização não apenas restaurou a área devastada pela nova aurora, replantando árvores e recuperando a fauna local, mas também implementou programas de educação ambiental e apoio às comunidades indígenas. Ji-woo, abandonando sua busca por vingança pessoal, tornou-se uma peça fundamental na organização, utilizando suas habilidades investigativas para combater a corrupção e defender os direitos dos povos da floresta. Tae-hyun, redimido por seu passado, dedicou sua lente à causa, documentando os avanços da organização e sensibilizando a opinião pública para a importância da preservação ambiental. A Raízes do Amanhã rapidamente se tornou um modelo de sucesso, inspirando outras iniciativas em todo o mundo. Hana, com sua determinação e sua visão, tornou-se uma líder reconhecida internacionalmente, defendendo a necessidade de um futuro mais justo e sustentável. Hyun-woo, outrora um eremita solitário, encontrou um novo propósito na vida, utilizando seus conhecimentos ancestrais para proteger a floresta e compartilhar sua sabedoria com as novas gerações. A complexa teia de eventos, que começou com um desastre aéreo e se desenrolou em uma intrincada trama de conspirações e revelações, havia culminado em um triunfo da esperança e da resiliência. Anos se passaram. A floresta floresceu, revitalizada e protegida. A Raízes do Amanhã expandiu suas atividades, impactando positivamente a vida de milhares de pessoas. Hana e Hyun-woo, juntos, construíram um legado de amor, compaixão e serviço ao próximo. Sua relação, forjada na adversidade e fortalecida pela superação, era um testemunho do poder transformador do amor e da importância da conexão humana. Não era um amor avassalador e efusivo, mas sim um companheirismo silencioso e profundo, enraizado no respeito mútuo e na admiração. Em uma tarde ensolarada, Hana caminhava pela floresta, acompanhada por Hyun-woo. Observando a exuberância da natureza, ela sentiu uma profunda gratidão por tudo o que havia conquistado. Pararam à beira do rio, o mesmo rio onde se conheceram, e contemplaram a paisagem. Hyun-woo, com um sorriso enigmático, entregou a Hana uma pequena muda de árvore, um símbolo de esperança e renovação. Plante-a, disse ele, e lembre-se de que mesmo nas circunstâncias mais adversas, a vida sempre encontra um caminho. Aquele gesto simples, carregado de significado, selou o destino de Hana e Hyun-woo. Não era necessário um juramento de amor eterno, nem uma promessa de futuro. A conexão entre eles era mais profunda do que palavras, mais forte do que qualquer obstáculo. Era uma ligação espiritual, uma sinergia de almas que transcendia o tempo e o espaço. Ao observar Hana plantar a muda, Hyun-woo sentiu uma paz interior que há muito havia perdido. A floresta, que um dia fora seu refúgio solitário, agora era seu lar. Um lugar onde ele podia finalmente encontrar a felicidade e a redenção. E, ao contemplar a cena, um pensamento ecoou em sua mente. Até que ponto a adversidade é, afinal, o solo fértil onde as mais belas flores da vida florescem? Ji-woo,
inicialmente em choque, revelou que sua mãe, desaparecida há mais de 20 anos, havia trabalhado como pesquisadora para a Nova Aurora, estudando as propriedades da planta medicinal. Ela suspeitava que a morte de sua mãe não fora um acidente, mas um assassinato orquestrado pela empresa para silenciá-la. A dor e a raiva a consumiam, alimentando um desejo ardente de vingança que a aproximava perigosamente de Hyun-woo. Imagine a angústia de descobrir que a perda de um ente querido está ligada a uma conspiração sombria, a uma empresa gananciosa que não hesita em sacrificar vidas em nome do lucro. Tae-hyun, por sua vez, demonstrou uma crescente impaciência. Ele pressionava Hana para que revelasse tudo o que sabia sobre Hyun-woo, insistindo que as informações eram essenciais para expor a Nova Aurora e publicar uma matéria bombástica que o catapultaria para a fama. A ambição desmedida de Tae-hyun a incomodava, mas ela precisava dele, de seus contatos e de sua experiência em jornalismo investigativo. A aliança entre eles era uma dança perigosa, um jogo de gato e rato onde a confiança era uma mercadoria escassa. Hyun-woo, observando a crescente tensão, decidiu finalmente quebrar o silêncio. Ele confessou que havia passado anos planejando sua vingança contra a Nova Aurora, reunindo provas e esperando o momento certo para agir. Ele revelou que a planta medicinal, conhecida como Raiz da Vida, possuía propriedades regenerativas capazes de curar doenças incuráveis, mas a empresa pretendia patenteá-la e vendê-la a preços exorbitantes, negando o acesso à cura para a maioria da população. Sua motivação não era apenas vingança pessoal, mas também um profundo senso de justiça social. Ele queria proteger a floresta e garantir que a raiz da vida fosse utilizada para o bem da humanidade. Juntos, Hana Ji-woo Tae-hyun e Hyun-woo elaboraram um plano audacioso para expor a Nova Aurora e impedir a exploração da floresta. O plano envolvia infiltrar-se na sede da empresa, roubar documentos incriminatórios e divulgar a verdade para a imprensa. A operação era arriscada, repleta de obstáculos e perigos, mas eles estavam determinados a levar adiante, impulsionados pela esperança de um futuro melhor. A floresta, outrora um refúgio isolado, tornava-se o epicentro de uma batalha épica entre o bem e o mal. A infiltração na sede da Nova Aurora foi um sucesso, mas a fuga se revelou mais complicada. Eles foram descobertos por seguranças armados e perseguidos pelos corredores labirínticos da empresa. Em meio ao caos e à adrenalina, Hana demonstrou uma coragem e uma determinação que surpreenderam a todos. Ela utilizou seus conhecimentos de estratégia e sua capacidade de improvisação para despistar os perseguidores e proteger seus companheiros. Tae-hyun, por sua vez, revelou um lado inesperado, utilizando suas habilidades de fotografia para documentar as irregularidades da empresa e criar provas irrefutáveis. A situação se agravou quando um helicóptero da Nova Aurora interceptou o carro em que eles fugiam, forçando-os a abandonar o veículo e se refugiar novamente na floresta. A perseguição implacável os levou a um confronto final em um local isolado e misterioso, onde segredos antigos e verdades perturbadoras viriam à tona. O confronto final ocorreu em uma antiga mina abandonada, um labirinto subterrâneo de túneis escuros e passagens estreitas, impregnado com o cheiro de terra, úmida e metal enferrujado. A mina, outrora um símbolo de prosperidade, agora era um monumento à ganância e à exploração. A Nova Aurora utilizava o local como um depósito secreto para armazenar amostras da raiz da vida e conduzir experimentos ilegais. O confronto foi brutal e implacável. Hyun-woo, com a fúria de um leão ferido, lutava com uma ferocidade implacável, utilizando suas habilidades de combate e seu conhecimento da floresta para dominar os seguranças da empresa. Hana Ji-woo
e Tae-hyun, apesar de sua inexperiência em combate, lutavam com bravura, defendendo-se com unhas e dentes. Imagine a claustrofobia dos túneis, a escuridão opressiva, o eco dos tiros e dos gritos. A cada passo, a tensão aumentava. A adrenalina. A mina, como um labirinto, parecia testar sua capacidade de sobrevivência. Tae-hyun, com a câmera, registrava tudo, documentando as atrocidades da nova aurora, capturando imagens que chocariam o mundo. Ji-woo, movida pela perda da mãe, demonstrou uma determinação impressionante, utilizando seus conhecimentos de pesquisa para desativar os sistemas de segurança da empresa. No auge da batalha, eles se depararam com o CEO da nova Aurora, o Dr. Alencar, um homem frio e calculista, que personificava a ganância e a ambição desmedida. Alencar revelou que a planta medicinal era apenas um pretexto. O verdadeiro objetivo da empresa era extrair um raro minério encontrado na floresta. Um minério com propriedades energéticas extraordinárias que poderia revolucionar a indústria militar. A planta medicinal era apenas um bônus, um subproduto da exploração. A revelação a deixou atônita. A ganância da nova Aurora não tinha limites. Eles estavam dispostos a destruir a floresta e a sacrificar vidas em nome do lucro. Em um momento de fúria, Hyun-woo se lançou contra Alencar, mas foi interrompido por um tiro. Hana, em um ato de bravura, se jogou na frente de Hyun-woo, protegendo-o da bala. A cena congelou no tempo. O sangue de Hana manchava o chão da mina, e Alencar, com um sorriso sádico, parecia triunfante. Ji-woo, em um acesso de raiva, agarrou uma picareta e atacou Alencar, ferindo-o gravemente. Tae-hyun, utilizando sua câmera como arma, desorientou os seguranças da empresa. O caos se instalou, a luta se intensificou. Em meio à confusão, Hana, ferida, conseguiu se levantar e confrontar Alencar. Em um momento de lucidez, ela percebeu que a única maneira de deter a nova Aurora era expor seus crimes para o mundo. Ela pegou a câmera de Tae-hyun e começou a transmitir ao vivo a situação para a mídia. A transmissão, realizada em tempo real, chocou a opinião pública e mobilizou as autoridades. A polícia chegou ao local e prendeu Alencar e seus cúmplices. A nova Aurora foi investigada e exposta, e seus planos de exploração da floresta foram frustrados. A raiz da vida foi protegida e utilizada para o bem da humanidade. A floresta foi salva. No entanto, a batalha deixou marcas profundas. Hana, ferida, precisava de cuidados intensivos. Hyun-woo, abalado pela quase morte de Hana, se sentia responsável pelo ocorrido. Ji-woo, consumida pela dor e pela vingança, lutava para encontrar um propósito na vida. Tae-hyun, atormentado pela culpa de ter se aproveitado da situação para promover sua carreira, buscava redenção. O futuro era incerto, mas a esperança renascia como um broto em meio às ruínas. A recuperação de Hana foi lenta e dolorosa. No hospital, cercada por Ji-woo e Tae-hyun, ela lutava contra a febre e as sequelas do ferimento. A bala, alojada perto do pulmão, havia causado danos consideráveis, e sua recuperação dependia de sua força de vontade e da dedicação da equipe médica. Imagine a fragilidade do corpo, a dor lancinante, a sensação de impotência. Enquanto Hana se recuperava, Hyun-woo se isolou na floresta, atormentado pela culpa e pelo medo de perdê-la. Ele se culpava por tê-la envolvido em sua vingança, por tê-la colocado em perigo. A floresta, outrora seu refúgio, agora era um lembrete constante de sua dor e de seu arrependimento. Ji-woo, dividida entre a preocupação com Hana e o desejo de vingança, mergulhou de cabeça na investigação dos crimes da nova Aurora. Ela descobriu que Alencar tinha conexões poderosas com políticos corruptos e empresários influentes que o protegiam e o ajudavam a escapar da justiça. A teia
de corrupção era vasta e intrincada, e desvendá-la exigiria coragem, determinação e uma boa dose de sorte. Tae-hyun, por sua vez, utilizou sua influência na mídia para divulgar a história de Hana, Hyun-woo e Ji-woo, transformando-os em heróis da resistência. Ele publicou uma série de artigos e documentários que expuseram os crimes da Nova Aurora e mobilizaram a opinião pública em favor da proteção da floresta. A repercussão foi imediata. Manifestações populares tomaram as ruas, exigindo justiça e a punição dos responsáveis. O governo, pressionado pela opinião pública, determinou a reabertura do caso e a prisão de todos os envolvidos. A Nova Aurora, desacreditada e arruinada, perdeu sua licença para operar e foi obrigada a indenizar as vítimas de seus crimes. Enquanto a justiça era feita, Hana finalmente recebeu alta do hospital. Ela retornou à floresta em busca de Hyun-woo, precisando confrontá-lo e entender seus sentimentos. Encontrou-o à beira do rio, contemplando a paisagem melancólica. O silêncio entre eles era denso e carregado de emoção. Hana expressou sua raiva e sua decepção, questionando suas motivações e seus segredos. Hyun-woo, com a voz embargada, confessou seu passado, revelando que havia sido um cientista brilhante que trabalhava para a Nova Aurora, mas que havia se revoltado contra a empresa ao descobrir seus planos nefastos. Ele havia perdido a esposa e a filha em um acidente de laboratório, e a Nova Aurora havia tentado encobrir o fato, culpando-o pela tragédia. A revelação a comoveu profundamente. Hana percebeu que Hyun-woo não era um vilão, mas uma vítima das circunstâncias, um homem que havia perdido tudo e que buscava redenção. Ela o abraçou, oferecendo-lhe conforto e perdão. A conexão entre eles, fortalecida pela dor e pela superação, era inegável. No entanto, a sombra do passado ainda pairava sobre eles, lembrando-os de que a luta pela justiça não havia terminado. Ji-woo, acostumada ao conforto e à tecnologia, sentia-se completamente deslocada naquele ambiente selvagem. Ela dependia de Hana para sobreviver, mas também questionava suas escolhas e seus segredos. A tensão entre as duas amigas era palpável, um fio tênue que ameaçava romper a qualquer momento. Paralelamente, Tae-hyun, o fotógrafo, também surgia na floresta, contratado por uma agência de notícias para investigar o acidente aéreo. Ele alegava estar apenas cumprindo seu trabalho, mas Hana desconfiava de suas verdadeiras intenções. Ele a observava com um olhar insistente, fazendo perguntas incisivas sobre sua relação com Hyun-woo e sobre os eventos que antecederam o acidente. Imagine, por um instante, a sensação de estar sendo vigiado, de ter cada movimento analisado e interpretado. A floresta, antes um santuário de paz, transformava-se em um palco de intrigas e conspirações. A verdade, como uma miragem distante, parecia cada vez mais inatingível. Um dia, enquanto exploravam uma antiga trilha na floresta, Hana e Ji-woo encontraram uma placa de metal enterrada sob a terra. A placa, corroída pelo tempo, ostentava o logotipo da mesma empresa obscura mencionada nos documentos de Hyun-woo. A descoberta lançou uma nova luz sobre o mistério do acidente, sugerindo que ele não fora um mero acaso, mas um ato deliberado. A floresta, de repente, parecia respirar com segredos obscuros, revelando um passado sombrio que ameaçava engolir Hana e todos aqueles que estavam ao seu redor. A placa, fria e implacável sob seus dedos, desencadeou uma avalanche de questionamentos. A empresa, conhecida como Nova Aurora, era especializada em biotecnologia e mineração, com um histórico de práticas questionáveis e acusações de corrupção.
Os documentos de Hyun-woo revelavam que a Nova Aurora estava interessada em explorar uma rara espécie de planta medicinal encontrada apenas naquela região da floresta, uma planta com propriedades curativas extraordinárias que poderia revolucionar a indústria farmacêutica. O acidente aéreo, segundo as anotações, fora orquestrado para eliminar qualquer obstáculo à exploração, incluindo os moradores locais e os ambientalistas que se opunham ao projeto. A revelação a atingiu como um raio, desfazendo a ilusão de que o acidente fora um evento aleatório. Hana percebeu que sua sobrevivência não fora um milagre, mas uma peça fundamental em um plano muito maior. Tae-hyun, aparentemente, já suspeitava da ligação entre a Nova Aurora e o acidente. Ele confessou a Hana que estava investigando a empresa há meses, seguindo pistas que o levaram até a floresta. Sua motivação, no entanto, era ambígua. Ele afirmava querer apenas expor a verdade, mas Hana não podia ignorar o brilho de ambição em seus olhos, a sede por reconhecimento e sucesso. A aliança entre Hana e Tae-hyun era frágil, construída sobre uma base de desconfiança mútua e interesses conflitantes. Imagine a dificuldade de confiar em alguém que você sabe que tem seus próprios objetivos, alguém que pode estar usando você para alcançar seus próprios fins. Enquanto isso, Hyun-woo se mostrava cada vez mais distante e enigmático. Ele se recusava a discutir a Nova Aurora ou o passado do acidente, limitando-se a emitir advertências vagas e enigmáticas. Hana o confrontou, exigindo respostas, mas ele permaneceu impassível, como uma rocha inabalável. A frustração de Hana crescia a cada dia, alimentada pela sensação de que ele estava escondendo algo vital. Ela começou a vasculhar a cabana de Hyun-woo em busca de pistas, descobrindo um esconderijo secreto atrás da lareira. Lá dentro, encontrou um álbum de fotos antigas, revelando um Hyun-woo mais jovem, sorridente e cheio de vida, ao lado de uma mulher e de uma criança. As fotos datavam de décadas atrás, de uma época em que ele ainda vivia no mundo civilizado. A mulher, de beleza radiante, se parecia incrivelmente com Ji-woo. A peça final do quebra-cabeça começou a se encaixar. Hyun-woo não era apenas um eremita que buscava paz na floresta. Ele era um homem assombrado pelo passado, um pai que havia perdido a família em um trágico acidente causado pela Nova Aurora. A empresa, em sua busca implacável por lucro, havia destruído sua vida e o forçado a se esconder na floresta, onde ele passara anos planejando sua vingança. A revelação a deixou atônita. Aquele homem silencioso e enigmático, que ela havia aprendido a admirar, era, na verdade, um guerreiro ferido, movido por um desejo de justiça implacável. A floresta, outrora um refúgio de paz, transformava-se em um campo de batalha, onde o passado e o presente colidiriam em um confronto explosivo. A aliança improvável entre Hana, Ji-woo e Tae-hyun estava prestes a ser testada, e o destino de todos eles pendia por um fio. A confirmação da ligação entre Hyun-woo e Ji-woo reverberou como um trovão, alterando a dinâmica do grupo. O brilho excessivo de Seul tentava acompanhar o ritmo frenético de Hana. A diretora da revista Ellen, com seus saltos agulha marcando o compasso apressado pelas ruas cheias, parecia uma borboleta noturna atraída pelas luzes, mas presa em uma teia de compromissos e expectativas. A manhã começava com um café gelado e uma avalanche de e-mails, seguida por reuniões intermináveis sobre editoriais de moda, negociações com grifes internacionais e a constante pressão para ditar tendências. A vida de Hana era uma performance impecável, um espetáculo de glamour, onde cada detalhe, desde a cor do batom até a curvatura do sorriso, era meticulosamente calculado. Ela se movia com a precisão de um maestro regendo uma orquestra complexa, mas por trás da fachada de confiança e sucesso, uma solidão silenciosa a acompanhava.
O apartamento minimalista com vista panorâmica da cidade era mais um símbolo de sua conquista do que um refúgio acolhedor. A geladeira, quase sempre vazia, refletia a falta de tempo para cuidar de si mesma. As roupas de grife penduradas no closet eram armaduras, protegendo uma vulnerabilidade que ela raramente permitia que transparecesse. Até mesmo suas amizades eram superficiais, construídas em torno de eventos sociais e interesses profissionais. Ji-woo, sua assistente leal e observadora, era a única que ousava questionar seu ritmo alucinante, mas seus conselhos eram geralmente ignorados em meio à correria. Tae-hyun, um fotógrafo talentoso e antigo amigo de faculdade, nutria uma paixão secreta por Hana, mas a barreira imposta por sua ambição e autossuficiência parecia intransponível. Aquele voo para Tóquio, parte de uma viagem de negócios crucial para fechar um contrato milionário com uma marca japonesa, começou como qualquer outro. Hana, sentada na primeira classe, revisava os últimos detalhes do editorial no tablet, alheia à crescente turbulência. O avião sacolejava com intensidade, mas os pilotos tentavam tranquilizar os passageiros, minimizando a gravidade da situação. A voz metálica da aeromoça ecoava pelos alto-falantes, pedindo que todos permanecessem calmos e apertassem os cintos. O sorriso forçado de Hana vacilou pela primeira vez naquele dia. Uma pontada de medo, fria e implacável, a invadiu. Ela fechou os olhos, tentando controlar a respiração, mas o pânico a dominou quando o avião despencou em direção ao chão. A última coisa que viu antes do impacto foi o rosto assustado de uma criança na poltrona da frente. O silêncio, que se seguiu ao choque, foi ensurdecedor. Hana despertou em meio aos destroços, sentindo dores lancinantes por todo o corpo. O cheiro de combustível e metal queimado impregnava o ar. A floresta densa e úmida a envolvia, abafando qualquer som da civilização. Ela estava sozinha, a única sobrevivente de um desastre aéreo que havia ceifado a vida de todos os outros passageiros. A realidade a atingiu como um soco no estômago. Sua vida, tão cuidadosamente construída, havia sido reduzida a escombros. A glamour, o sucesso, as ambições, tudo havia desaparecido em um instante. A floresta, outrora um cenário distante e indiferente, agora era sua prisão e, paradoxalmente, sua única esperança. Seus saltos, outrora símbolos de poder, estavam destruídos, seus tecidos caros rasgados e sujos. A maquiagem, meticulosamente aplicada, borrava-se com as lágrimas e a chuva fina que começava a cair. A ironia a atingiu com força. A rainha da moda, despojada de tudo, reduzida à sua essência mais pura, em um lugar onde a aparência não significava nada. A busca por sobrevivência, brutal e implacável, seria o seu novo editorial, e a floresta, sua passarela improvisada. Hana precisava encontrar água, comida, abrigo, precisava se reinventar. E, sem saber, estava prestes a encontrar um homem que mudaria sua vida para sempre. A cada passo hesitante em direção ao desconhecido, a sombra de um mistério pairava sobre ela. Uma intuição perturbadora de que o acidente não fora tão aleatório quanto parecia. Uma sensação inquietante de que alguém, em algum lugar, queria vê-la desaparecer. Os primeiros dias foram uma provação. Hana, acostumada ao conforto e à praticidade da vida moderna, sentia-se desamparada diante da vastidão implacável da floresta. A fome a corroía, a sede a atormentava, e o medo, como uma sombra persistente, a seguia a cada passo. A noite, especialmente, era um tormento. Os sons da floresta, outrora melodiosos, transformavam-se em ameaças fantasmagóricas. Imagine-se, completamente só, sob um céu estrelado que parece indiferente ao seu sofrimento.
Foi em uma dessas noites, enquanto buscava abrigo sob a copa frondosa de uma árvore centenária, que ela o viu. Hyun-woo. Ele surgiu como uma aparição, silencioso e enigmático, vestido com roupas simples e desgastadas, seus cabelos longos e desgrenhados, emoldurando um rosto marcado pelo tempo e pela serenidade. Ele não a observava com curiosidade, nem com piedade, mas com uma espécie de aceitação resignada, como se a presença dela fosse inevitável. Hyun-woo vivia à margem da sociedade, um eremita que havia abandonado o mundo moderno em busca de paz e conexão com a natureza. Sua cabana rudimentar, construída com materiais encontrados na floresta, era um santuário de simplicidade e harmonia. Ele não falava muito, comunicando-se principalmente através de gestos e olhares profundos. A princípio, Hana desconfiou dele. Afinal, como confiar em um estranho no meio do nada? Mas a necessidade de sobrevivência era mais forte do que o medo, e ela aceitou a ajuda que ele lhe oferecia com relutância. Hyun-woo a ensinou a encontrar água potável, a identificar plantas comestíveis, a construir um abrigo seguro e a acender uma fogueira. Ele compartilhava sua comida frugal, sua sabedoria ancestral e seu silêncio reconfortante. Aos poucos, Hana começou a se adaptar à vida na floresta, descobrindo habilidades e recursos que jamais imaginara possuir. A floresta, que antes era sua prisão, transformava-se em seu lar, e Hyun-woo, seu guia e protetor. A proximidade física imposta pelas circunstâncias inevitavelmente gerou uma atração sutil, um magnetismo silencioso que pairava no ar. Hana observava Hyun-woo enquanto ele trabalhava na floresta, admirando sua força, sua habilidade e sua conexão profunda com a natureza. Ele parecia ser parte integrante daquele ecossistema, um guardião silencioso da floresta. Ela se pegava, pensando nele constantemente, analisando cada gesto, cada palavra, cada olhar. A cada dia que passava, a barreira que ela havia erguido ao redor de seu coração começava a ruir. No entanto, a tranquilidade daquele refúgio improvável era constantemente perturbada por fragmentos de lembranças do acidente. Imagens vívidas da turbulência, do pânico dos passageiros, do impacto devastador a assombravam em seus sonhos. Mais inquietante ainda, ela começou a notar detalhes estranhos, inconsistências que a faziam questionar a versão oficial dos fatos. Por que o avião havia perdido contato com a torre de controle tão repentinamente? Por que a caixa preta nunca fora encontrada? E o mais perturbador de tudo, porque ela, Hana, havia sobrevivido enquanto todos os outros haviam perecido. Hyun-woo, observando sua angústia, parecia saber mais do que revelava. Seus olhos escuros, profundos como poços sem fundo, carregavam o peso de segredos antigos e obscuros. Ele evitava responder às suas perguntas, desviando o olhar ou murmurando enigmas indecifráveis. Essa ambiguidade apenas aumentava a desconfiança de Hana, mas ao mesmo tempo despertava sua curiosidade. A cada dia, a floresta parecia sussurrar segredos, revelando fragmentos de uma verdade oculta que ela estava determinada a desvendar. A busca por respostas a levaria por um caminho perigoso, repleto de conspirações, mentiras e revelações chocantes. A desconfiança em relação a Hyun-woo crescia como uma erva daninha, sufocando a admiração inicial. Hana começou a observá-lo, com mais atenção, notando seus hábitos peculiares, seus silêncios prolongados, às vezes em que desaparecia na floresta por horas a fio. Descobriu, escondido em uma caixa de madeira sob sua cama, um conjunto de mapas antigos e anotações, rabiscadas em um idioma que não reconhecia. Eram documentos que pareciam datar de décadas atrás, repletos de referências a uma empresa obscura
e a um projeto secreto envolvendo a exploração de recursos naturais na região. A intrincada rede de informações sugeria que Hyun-woo não era o eremita pacífico que aparentava ser. Ele era, na verdade, um guardião de segredos, um protetor de algo valioso que estava escondido nas profundezas da floresta. Enquanto isso, o corpo de Hana se transformava. A pele, antes macia e impecável, ganhava a textura áspera da terra, marcada pelo sol e pelo vento. Os músculos, antes atrofiados pela vida sedentária, fortaleciam-se com o trabalho árduo. A dieta simples e natural, baseada em frutas silvestres, raízes e peixes pescados no rio, revigorava seu corpo e sua mente. Ela aprendera a tecer roupas com fibras vegetais, a construir armadilhas para caçar pequenos animais e a usar ervas medicinais para curar ferimentos. A cada dia que passava, Hana se sentia mais conectada à natureza, mais consciente de seu próprio corpo e de suas próprias necessidades. A metrópole de Seul, com seus excessos e superficialidades, parecia agora um sonho distante e irreal. Chegada de Ji-woo, sua assistente, interrompeu a relativa paz daquele refúgio. Ji-woo, desafiando ordens e arriscando sua própria vida, havia rastreado Hana até a floresta, movida por uma lealdade inabalável e pela certeza de que algo estava errado. Sua presença trouxe um sopro de esperança e, ao mesmo tempo, um novo conjunto de complicações.